A tristeza do passado não se comparou com a glória que Davi estava vivendo. E às vezes é assim na nossa vida. Pode ser que nós estamos vivendo dias terríveis, mas nada se compara àquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Nada se compara. É o trato. É o trato. É o que C.S. Lewis fala. A tristeza de agora não se compara à alegria do amanhã. Por quê? É o trato. É o que Deus prometeu. Não tem como. É porque muitas vezes a gente fica apegado na nossa leve e momentânea tribulação. E esquece que ela vai produzir em nós um eterno peso de glória. Que é incomparável com qualquer coisa que a gente já viveu até agora. É a palavra de Deus que nos garante, as Escrituras. Davi estava pegado nisso. Davi sabia disso. Ele começou a fazer coisas fantásticas, várias guerras vencidas, estabelecendo o reino, tirando a idolatria de Israel, tirando a idolatria de Jerusalém, derrubando postes ídolos. O cara começou a fazer coisas extraordinárias para Deus. Mas agora entra uma parte triste da vida de Davi. Porque Davi estava aonde não tinha que estar, fazendo o que não tinha que fazer. E muitas vezes na nossa vida é assim. Muitas vezes as enrascadas que a gente entra é porque nós estamos aonde não deveríamos estar, fazendo o que não deveríamos fazer. Um dia especial do ano, aonde todos os reis de Israel saíam para a guerra. Todos os reis de Israel saíam para a guerra. E Davi decide ficar no palácio. E quando Davi decide ficar no palácio, ele tinha que ter saído junto com seus amigos para a guerra. Ele fica no palácio e agora ele levanta e está passando pela sacada e pelo hall do seu palácio. E de repente ele olha na janela e vê uma mulher se banhando e o coração dele desejou aquela mulher. Ele chama um dos seus soldados, um dos seus servos e manda buscar aquela mulher. Mas antes de mandar buscar, ele perguntou: quem é aquela mulher? O seu servo falou assim: aquela lá é Betseba, é a esposa de Urias, o heteu, seu soldado, que está na guerra, lutando por você. Davi, naquela hora, ficou cego, não quis nem saber, porque o desejo tomou conta do coração dele. Ele não pensou, ele desejou aquela mulher de tal maneira que mandou buscar aquela mulher, deitou com aquela mulher. Dias depois, aquela mulher está grávida. Davi manda trazer Urias, que estava na frente de batalha, que estava na guerra junto com Joabe. E quando Urias vem, Davi fala para ele o seguinte: deixa eu te falar, você está cansado? Me dá notícia de como está o Joabe lá na guerra. Me fala como que está lá. Aí Urias vai e fala para Davi como que estava a guerra. E Davi pega e fala para Urias: faz o seguinte, vai descansar, vai para sua casa deitar com a sua mulher, volta para casa. Só que Urias era um servo fiel, um homem de honra. Ficou a noite inteira deitado na porta do palácio e não voltou para a casa dele. Ele não voltou para a casa dele. Quando Davi fica sabendo pela manhã que ele não voltou, Davi perguntou para ele: por que você não voltou para sua casa? Para você descansar, deitar com a sua mulher, comer da sua comida. Ele olhou para Davi e falou assim: como que eu vou conseguir deitar na minha casa, com a minha mulher, comer comida boa, sendo que os meus amigos estão lá na linha de frente, lutando, deitado no sereno, passando frio? Eu não tenho condição, eu não vou dar conta de pensar que meus amigos estão lá e eu vou estar aqui. E ele não foi. Então Davi arma a maior emboscada. Davi escreve uma carta, e nessa carta Davi escreve: coloca Urias, esse que está te entregando a carta, na linha de frente de batalha. Lacra a carta, entrega para Urias e fala assim: Urias, pode voltar, entrega para o seu comandante. Na hora que o comandante pega a carta, que ele olha lá, que Joabe olha a carta, está escrito lá: coloca esse cara aqui, te trouxe a carta na linha de frente de batalha, para ele morrer. Então Davi agora ficou cego. Então, além de ser um traidor, um adúltero, agora ele passa a ser um assassino. Ele arquiteta a morte do cara. Vocês estão vendo? Muitas vezes, por estar onde não tem que estar, fazer o que não tem que fazer, muitas vezes as consequências serão terríveis. Terríveis. E isso aconteceu, Urias morreu. Deus levanta um profeta, e esse profeta vem no palácio de Davi e conta uma historinha para ele. Porque Davi estava com o coração tão fechado, estava com o coração tão obscuro a respeito da presença de Deus. Ele havia se distanciado de Deus de uma maneira tão grande,
Aquela estabilidade que ele tinha agora passa a ser uma instabilidade. E a instabilidade é o quê? Incerteza, ausência de tranquilidade. Porque Davi sabia que ele tinha feito coisas erradas. E agora o coração dele está com medo, agoniado, desesperado, porque havia traído um dos seus soldados, deitado com a esposa, mandado matar o cara. E agora Davi, com o coração preso, Deus levanta um profeta, esse profeta vai lá e conta uma historinha para Davi. Davi, é o seguinte, tinha um viajante, e esse viajante, ele passava pelas cidades. Ele chegou numa cidade e tinha um homem rico e tinha um homem pobre. O homem rico tinha muitas ovelhas, muitos bois, mas o viajante passou e não queria nenhum dos seus bois, nem das suas ovelhas. Mas ele foi lá na casa do homem pobre, que só tinha uma cordeirinha, que deitava com ela, cuidava dela desde pequenininha, abraçava com ela, e pegou a única cordeirinha desse homem que era pobre. E aí, Davi? Aí a Bíblia fala que o coração de Davi se encheu de ira, se encheu de raiva, e ele falou: esse homem é digno de morte. O profeta olha para Davi: pois é, Davi, esse homem é você. É você. É você. Então, muitas vezes, Deus precisa colocar na nossa frente um espelho. Aquele profeta foi um espelho na frente de Davi. Por quê? Porque Davi havia perdido a referência e nem imaginava. Muitas vezes nós vamos perdendo a referência. E ao perder a referência de quem Deus é na nossa vida, nós vamos virando monstros, fazendo coisas terríveis, igual Davi estava fazendo. Mas o pior de tudo, você sabe o que é? É que quando nós fazemos coisas terríveis, a nossa estabilidade vai por água abaixo. A gente passa a ser pessoas instáveis, com medo, não sabe o que pode acontecer, desesperado. A gente vê aqui, que a ausência da tranquilidade impregna em nós. A gente sabe disso. A falta de paz. A gente já não tem mais paz com essa instabilidade. Então Davi, nessa hora, cai por terra e arrepende. E ele escreve o Salmo 151, e é o que eu vou falar aqui agora. Salmo 151. Davi escreve esse salmo para poder pedir perdão a Deus, para poder pedir Deus para restaurar ele de volta. E há momentos na nossa vida que é assim, gente. A gente precisa que Deus restaure de volta, porque muitas vezes nós vamos perdendo a alegria da salvação, a alegria daquilo que é o plano de Deus na nossa vida. E o pior de tudo, você sabe o que é? Que acontece igual aconteceu com Sansão. Chega uma hora na vida de Sansão que acontece algo terrível, porque o cara fazia tudo, ganhava todas as guerras, mas chega uma hora que tem um versículo que fala assim: e o Espírito de Deus se afastou de Sansão e ele nem percebeu. Muitas vezes nós não percebemos que nós estamos distante de Deus. Davi, na hora que percebe que está distante de Deus, na hora que ele vê que havia pecado contra Deus, que havia corrompido, que aquilo que era a estabilidade, tanto emocional, quanto toda a estabilidade, estava se ruindo, estava indo embora, ele escreve esse salmo. E ele começa a escrever nesse salmo falando o seguinte, Salmo 51. Compadece de mim segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Olha só, você sabe o que é isso? Apaga as minhas transgressões. Ele arrependeu. Não tem como começar algo novo sem arrependimento, gente. Não tem como. O arrependimento é algo que tem que fazer parte da nossa vida, não é o remorso. Porque muitas vezes a gente acha que arrependimento é remorso. Aí a gente fica com remorso e fala que não vai fazer de novo. Só que o remorso, ele nos faz fazer de novo. O arrependimento não. O arrependimento, nós precisamos da misericórdia de Deus. É por isso que nós temos que pedir em Deus até para arrepender. Nós temos que falar: Deus, apaga as minhas transgressões.